Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nosso texto, Isaías capítulo 44, versículos de 1 a 5. E agora, escuta, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, o teu protetor. Não temas, Jacó, meu servo, meu dileto, a quem escolhi. Derramarei água sobre a terra sedenta e torrente sobre o solo árido. Derramarei água sobre a terra sedenta e torrente sobre o solo do árido. Derramarei meu espírito sobre teus descendentes, minha bênção sobre a tua posteridade. E eles brotarão por entre a relva, como salgueiros ao longo da água corrente. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Um escreverá sua mão, consagrado ao Senhor. Outro tomará para si o nome de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. E no início desta reflexão, eu gostaria de destacar algumas palavras que são diferentes em outras traduções. Por exemplo, quando fala aqui da terra sedenta, numa outra tradução diz terra seca, né? Então, nós nos apresentamos diante do Senhor sempre como esta terra seca que é regada pelo Senhor, que vem em nosso socorro como um rio que sustenta, que dá vida, que dá existência. Mas na parte que fala que somos modelados pelo Senhor, diz o seguinte: Ele te modelou desde o ventre materno e te sustenta. Aqui na tradução da CNBB, Ele te formou desde o ventre, o teu protetor. São palavras significativas, mas eu escolhi esse texto para esta reflexão desta manhã, neste grande grupo de oração que é o Sorrindo para a Vida, por conta de uma palavrinha que diz que o Senhor nos formou. Ele nos formou desde o ventre materno. Aqui diz que Ele nos modelou, a tradução diz isso, Ele nos modelou. Olha que significativo. Então o texto bíblico está dizendo que tem um lugar no corpo humano onde Deus põe a mão. Um lugar no corpo humano que é tocado pelo sagrado, pela realidade divina, que é o próprio Deus, que é o ventre materno, o ventre da mulher. Isso significa que Deus modelou cada um de nós no ventre de nossa mãe. O próprio Deus, aqui diz, Ele te modelou, esculpiu, né? Como quem prepara, como quem produz uma escultura, Ele produz ali, porque é um artista, né? Então é uma obra de arte. Você é uma obra de arte das mãos do Criador, das mãos de Deus. Ele te preparou, Ele te sustentou, Ele te formou. Então é com esta consciência que nós começaremos esta reflexão. Então, enquanto o Padre Edson fala, você se imagine moldado pela mão de Deus diante de todas as dificuldades que surgem na sua vida. Quantas vezes você amaldiçoou a sua vida, amaldiçoou a sua existência, a sua família, mas a grande purificação que o Senhor quer realizar na nossa vida nesta manhã é recuperar a consciência de que nós somos obra-prima das mãos do Criador, das mãos de Deus. Ele nos formou, Ele nos sustenta, Ele nos prepara, Ele nos envia, Ele prepara para nós uma missão, porque somos frutos do amor de Deus, do amor criador. Agora, eu gostaria de recordar, então, alguns temas, só dizendo que este tema do amor de Deus, enquanto preparei, né, esta reflexão, é o primeiro do querigma, que foram justamente todas as pregações do acampamento PHN,
deste ano, de 2025, que estão reunidas neste livro aqui. Depois eu vou pedir, assim que eu colocar o livro ali, para que mostrem aqui também o sumário deste livro. A primeira pregação é o amor de Deus, mas na verdade, todas as outras, seja o pecado, artimanhas do sistema do mundo, a pregação era para tirar os jovens, os filhos de Deus que estavam se perdendo. É porque o amor de Deus vem em primeiro lugar. Ou seja, o amor de Deus permeia todas as pregações que você escutou ou escutará deste PHN por algum outro meio, tá bom? Fala de salvação, fé e conversão, senhorio de Jesus, Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, que ali é um banho, né? Um banho, quase que uma enxurrada ali do amor de Deus, que nos faz amar a palavra de Deus, que nos faz amar a oração, amar os irmãos e querer constantemente permanecer na presença de Deus. E essa permanência na presença de Deus, o nome dessa permanência é oração. Orar é permanecer na presença de Deus. Eu tenho o desejo de permanecer constantemente na presença de Deus pela oração, porque a oração é sustento para nós. Espírito Santo. Depois falou de comunidade também. Existe comunidade porque existe o amor de Deus. Aqui vamos falar de uma comunidade de vida, que é a comunidade Canção Nova, da qual fazemos parte, todos nós que estamos nessa bancada aqui, que é uma comunidade de amor e adoração. Vejam então como o amor de Deus permeia tudo, até as realidades dessas novas comunidades, mas também a sua comunidade paroquial, a sua família, ali é sempre permeado pelo amor de Deus que realiza todas as coisas, que nos transforma, que nos modela, que nos molda. Aí falamos, por conta do tema, aqui os outros foram a virtude teologal da esperança e em busca do júbilo eterno. Mas, irmãos e irmãs, sobre o amor de Deus, eu quero pegar para ler para vocês na página 34 do livro temático do acampamento deste ano, que tem a primeira pregação, cujo tema é o amor de Deus. E o texto que foi colocado aqui, que colocamos, é: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que significa esse amou-os até o fim? Amou até o fim, ofertando a vida, se oferecendo, se entregando. Então imagine a cruz de Jesus agora também. Então, você foi modelado por amor e o amor de Deus por você passa pela entrega dele mesmo, no seu Filho, na cruz, ali no sangue. Então, eu coloquei aqui um texto do cardeal Raniero Cantalamessa que diz assim: não fomos salvos pela dor de Cristo, mas pelo seu amor. Mais precisamente, do amor que se expressa no sacrifício de si mesmo, pelo amor crucificado. A dor de Cristo conserva todo o seu valor e a Igreja jamais deixará de meditar sobre ela, não, porém, como causa, não como causa por si mesma de salvação, mas como sinal e demonstração do amor. Do amor, nós estamos falando do Deus que nos formou como obra-prima por amor. É a primeira pregação que fala do amor de Deus, nos recorda esta realidade. E ele continua, aí tem uma outra citação: geralmente somos inclinados a dar muita atenção ao primeiro significado, quando falamos do amor também, ao primeiro significado do amor de Deus, que é aquilo que nós fazemos para Deus. Eu rezo, eu me esforço, eu faço sacrifícios, tenho uma vida ascética, confesso os pecados. Isso são coisas que eu faço para Deus e geralmente nós damos significados a este primeiro ponto aqui: o que eu faço para Deus. Deus cria e move o mundo porque ama o mundo. Então, o mais importante do amor de Deus não é que o homem ama a Deus. Então, quando falamos do amor de Deus, o mais importante não é o amor que você devolve para Ele. Ele está dizendo aqui, está aqui no livro. Não é o amor que você oferece a Deus, o amor com que você ama a Deus. Só que o mais importante, Deus ama o homem e tem iniciativa de amor. Iniciativa tem a criação, enviou o seu Filho, morreu na cruz, redenção. Então, o mais importante não é o amor que você devolve a Deus. O mais importante do amor de Deus não é que o homem ama a Deus, mas que Deus
ama o homem e o ama primeiro. O amor de Deus é um amor primeiro. Então Deus tem a iniciativa e com a nossa vida, devagar, com o tempo, nós vamos correspondendo. Nas Escrituras encontramos a afirmação que diz: nisso está o amor. Não fomos nós que amamos, mas Deus nos amou primeiro. Disso depende todo o resto, incluída a nossa própria possibilidade de amar a Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E aqui recordamos o salmista que diz: se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Então, baseado nessa ideia do querigma que trabalhamos aqui no acampamento PHN, mas sobretudo por esta novidade tão grande do amor de Deus que permeia todas as realidades da nossa vida, é que nós vamos escutar esta reflexão nesta manhã a partir desse texto de Isaías 44 que nos foi entregue. Então, o que nós devemos pensar desta palavra formar? Formar. O que é ser formado por Deus? A palavra formar significa esculpir, trabalhar com paciência, mas tem uma realidade muito interessante, é moldar com intenção. Então, vamos supor que aqui a Maria Renata, o Cassiano, se eles fossem artistas, fossem esculpir ali uma obra, ou preparar talvez um desenho também numa folha, alguma realidade assim, então eles pensariam naquela realidade no primeiro momento. Então nós somos frutos de um pensamento de amor de Deus em relação a nós. Deus formou porque pensou antes, porque teve a intenção. Ele molda com intenção. Então ele molda ali a escultura, a obra-prima com intenção. Se fosse ali um desenho também com intenção. Mas como nós somos frutos do amor, obras do amor criacional de Deus, também Ele teve uma intenção em relação a você. É nessa intenção de Deus em relação a você passa a sua missão como pai de família, a sua missão na maternidade como mãe também, a realidade da paternidade, da maternidade também passa também pela intenção de Deus na sua vida, na sua história. Você que tem vocação religiosa, tantos religiosos que nos acompanham nessa manhã, vocacionado à vida consagrada, quantas pessoas que nos acompanham, que são parte de nova comunidade, vivem nucleados ali no núcleo, ou segundo elo, ou comunidade de vida, um termo também que se diz comunidade de aliança, também essa sua missão foi fruto, passou pela intenção de Deus. O sacerdócio no qual estou inserido, vivo o sacerdócio de Cristo em mim, também é realidade e fruto de uma intenção de Deus quando me formou, quando me criou. Formar é esculpir. Deus nos forma como um artista ali que preparou, mas tem muito cuidado neste processo formativo e muito propósito. E esse processo formativo de Deus em relação à nossa vida não é uma formação pontual. Em que sentido? Deus formou, modelou o homem e pronto, jogou no mundo para a existência. Mas é uma formação contínua. Então Deus nos pensou, nos modelou enquanto essa estrutura humana que nós somos, mas Ele continua nos formando ao longo da história, com todas as realidades da nossa vida. A nossa história, que é uma história de salvação. E nessa história de salvação, nós vamos descobrindo ali os traços da mão de Deus em nossa história, nos formando, nos preparando, tecendo o fio de ouro da nossa existência. Então, colocando fim às realidades pecaminosas, às realidades de pecado, às realidades que nos afastavam da graça, às realidades que nos afastavam do amor de Deus. Então, é uma formação continuada também na história de salvação. A nossa história é uma história de salvação, ainda que você não tenha percebido ainda. Você olha para a sua história e você vê apenas desgraça. Meu pai me abandonou, minha mãe não me desejou, mas Deus te desejou. Deus te formou, Ele te preparou.
Ou você acha que todas as pessoas que existem neste mundo é fruto de um projeto humano? Não, é fruto de um projeto de Deus. Vocês acham que a maioria dos pais ali preparou, nós vamos ter filho agora, tal dia, tal. Não, não é assim com 100% das pessoas. É um número bem baixo ali se colocarmos na porcentagem. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que você é fruto da intenção de Deus. Ele te formou com intenção e Ele continua te formando com intenção, te preparando para uma realidade sublime. Deus, Ele te forma te preparando para que você seja santo, para que você seja santa. Deus te forma na santidade. Então, todo o processo de esculpir os excessos é para que você seja santo. É para que você seja santo. E como Deus esculpe estes excessos na nossa vida? Eu aqui no Sorrindo para a Vida, eu consigo, sempre vem muito em minha mente as realidades familiares, porque eu imagino muitos nos acompanham de casa, agora no ambiente familiar. Você sabia que o seu ambiente familiar também é local onde Deus te esculpe, te prepara, te forma para a santidade? Te forma no relacionamento com seu esposo, te forma no relacionamento com a sua esposa, te forma na formação dos seus filhos, até mesmo nos desafios que surgem na adolescência. Nossa, eu eduquei o meu filho na fé, eu eduquei a minha filha na fé e agora ela está meio que desviada, querendo fugir do amor de Deus. Trabalhe sempre com paciência, sabendo que Deus, que respeitou o seu momento, vai respeitar também o momento do seu filho, da sua filha. Então também não se culpe achando que você não formou direito, que você não educou. Se você educou, mantenha a consciência tranquila, porque você lançou as sementes. Então, essa sensação de frustração que você tem em relação à formação dos seus filhos, Deus utiliza também para te formar na humildade, para que você não se torne orgulhoso. Olhe para as famílias dos outros e pense: nossa, a minha família é boa porque eu formei direito, a família deles não presta. Então Deus te forma na humildade. Deus se aproveita de todas as realidades da nossa existência para nos preparar para Ele. Nós estamos nessa palavra, formar. E olha que o título desse texto que nós lemos fala sobre bênçãos. Aqui, nessa tradução da CNBB, diz: o Senhor consola Israel. Na outra tradução, aqui da Bíblia de Jerusalém, diz bênção sobre Israel. E eu gostaria de ler com vocês novamente, para entrarmos nessa reflexão sobre aqui o versículo 3, sobre terra seca que nós somos, né? Esse terceiro versículo diz o seguinte: porque, é uma promessa, derramarei água sobre o solo sedento, versículo 3, e correntes sobre a terra seca. E na sequência diz: derramarei o meu espírito sobre a tua raça e minha bênção sobre os teus descendentes, porque nós somos linhagem, né? Os primeiros pais, nossos primeiros pais ali, né? Nós participamos da bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então nós somos frutos desta promessa também. Na outra tradução, o mesmo versículo: derramarei água sobre a terra sedenta. Quem aí se sente como uma terra seca? Quem aí se sente como uma terra sedenta do amor de Deus? Não o amor que você oferece, não o amor de fazer coisas, mas o amor que você recebe, o amor que teve iniciativa em relação a você. Eu me sinto como uma terra sedenta. Então, ao me sentir uma terra seca, eu me coloco na presença de Deus em oração, eu me coloco na presença de Deus em escuta, eu me coloco na presença de Deus para com meus olhos olhar e ler a palavra que me alimenta, mas não apenas alimenta, mas a palavra que me sustenta, a palavra que me modela para tudo, que me modela para a vida, que me modela para a missão. Derramarei água sobre a terra sedenta e torrentes sobre o solo árido. Derramarei meu espírito sobre todos os seus descendentes. Irmãos e irmãs,
depois de nos formar, Ele nos chama. Ele nos chama. Então, é interessante vermos nesta realidade que estamos vivenciando e lendo com os nossos olhos nas Sagradas Escrituras, que Ele que nos chama pelo nome, Ele que nos vocaciona, Ele que nos insere numa missão, seja missão familiar, matrimonial, missão profissional, tá bom? É bom recordar que a sua profissão é uma missão também. Aqueles que trabalham nos hospitais, os enfermeiros que cuidam, imagina, é tão bom confiar os nossos quando chegamos ali, que tem alguma experiência de enfermidade da família e que nós olhamos para o profissional da saúde, para o enfermeiro e nós confiamos. Nossa, esse vai cuidar como se eu mesmo estivesse cuidando. Claro que aqui, infelizmente, nós tocamos em realidades que às vezes, até mesmo estes profissionais de saúde cuidam melhor do que alguns familiares que terceirizam, que abandonam. Por que você abandonou seu pai? Por que você não o visita? Você sabe que ele está ali acamado. Você tem essa experiência traumática em relação a sofrimento, em relação à dor, mas assim como o amor de Deus supera o nosso, recorde, Ele é o seu Pai. Então, por mais erros que Ele tenha cometido neste mundo, Ele também é digno da sua visita. Não que você seja importante demais para isso. Não que você seja mais importante que o seu pai a ponto dele merecer a sua visita. Mas isso não é realidade para se fazer. Não abandone. Procure. Tem tempo? Mas agora como que eu vou fazer? Como que eu vou falar com os meus irmãos? Aproxime-se. É a palavra de Deus para você hoje. Não abandone o seu pai aos cuidados apenas dos enfermeiros e das enfermeiras. Você é filha. Você é filha. Então, esta é uma palavra de Deus diretamente para você. Então, obedeça. É uma ordem de Deus. Não abandone o seu pai. Volte. Volte para a consciência. Volte para a realidade. Isso não é atitude de filha e muito menos de uma filha de Deus. Não abandone. Volte. Deus nos prepara sempre para uma missão. Ele nos vocaciona. E não há vocação anônima. Não há discípulo invisível. Você não é invisível, ainda que você viva no silêncio da intercessão. Nossa, você é muito mais visível que muitos que aparecem, que muitos que estão influenciando. Você é muito mais visível aos olhos de Deus, porque constantemente, no escondimento, no silêncio, você está na presença dEle. Não existe vocação invisível. Não ser invisível aos olhos de Deus não significa quantidade de seguidores, de compartilhamentos, de visualizações. Significa qualidade de presença ali. Tempo de qualidade na presença de Deus. Tempo de qualidade. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida eterna? Do que adianta ter todas as visualizações, mas não visualizar o amor de Deus pela oração e não ser visualizado por Ele? Deus nos visualiza o tempo todo, mas sobretudo quando nos colocamos em oração, quando nos colocamos em atitude de oração. Se escutarmos no silêncio, no fundo da alma ouviremos uma voz que diz: você me pertence, você é obra de minhas mãos. Não apenas meu servo, não apenas minha serva, mas minha alegria, meu filho, minha filha, meu povo. Irmãos e irmãs, o profeta Isaías nos alerta sobre a tentação de esquecer quem nos formou. Você é formado por Deus e você continua sendo formada e sendo formado por Deus que te vocacionou, que te criou, que te preparou. O Senhor quer restaurar a sua identidade. E você se dispõe a permitir que o Senhor te dê uma nova identidade nesta manhã? Aquela nova identidade que você recebeu por ocasião do batismo, ali se tornou filha no filho, filho no filho, em Jesus, participantes da vida de Cristo, da realidade dele em nossa vida.
Imagine, Ele quer que você volte às origens, volte ao seu nome, ou seja, volte ao seu original, que significa voltar ao coração do Pai que te formou. Todos nós que aqui estamos desejamos voltar ao coração de Deus, voltar ao coração do Pai que nos formou, que nos preparou. Então, irmãos e irmãs, não importa quão longe você tenha ido nessas experiências da vida, não importa quantas máscaras você tenha usado para se esconder de Deus, para esconder a sua identidade, para esconder quem você é, filho amado de Deus. Deus te chama dessa forma como você está agora, mas Ele te chama para transformar a sua vida para sempre. E qual vai ser a sua palavra? Qual será o seu sim? Com os olhos voltados para quem você pode ser nele, essa é a iniciativa do amor de Deus. Com os olhos voltados para quem você pode ser e se tornar nele, a partir do encontro com ele, a partir da presença dele. Que essa palavra penetre profundamente no teu espírito, formado por Deus, chamado pelo nome, tu és dele, porque nós fazemos parte desta promessa. Derramarei água sobre a terra sedenta e torrentes sobre o solo árido. Derramarei meu espírito sobre teus descendentes. Derramarei meu espírito sobre teus descendentes. Que o Espírito, enquanto essa palavra é lançada, porque a palavra ela tem força não apenas formativa, mas ela tem a força de reestruturar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, tem força de reestruturar o nosso modo de pensar sobre tudo. Todos os nossos pensamentos, a palavra de Deus que nos alcança quando lemos, a palavra de Deus que nos alcança quando escutamos a palavra de Deus. Irmãos e irmãs, eu gosto muito de repetir uma frase do Papa Bento XVI, ele que escreveu, sobre a palavra também, a Verbum Domini, quando em todas as realidades da palavra, na vida, na nossa vida, mas também na liturgia, ele diz que a palavra de Deus nos supera. A palavra de Deus supera a palavra humana, ou seja, a palavra de Deus supera a voz que a anuncia. A voz que anuncia é limitada. Eu tenho um alcance aqui, eu tenho um campo visível, campo visível aqui de ação, de pensamentos e tal. Só que a palavra de Deus supera tudo isso. Eu anuncio aquele que me supera constantemente, aquele por quem eu sou superado. Então, quando nós preparamos aqui o texto, nós preparamos um texto limitado, diante das nossas realidades, mas quem alcança os corações em suas diversas realidades, que talvez aqui nem foram mencionadas, é o próprio Deus, é a própria palavra divina, é a própria palavra de salvação, é a própria palavra de salvação. A palavra do Senhor nos supera. Eu gosto de recordar também o texto que diz em relação, quando recorda ali a presença de Jesus neste mundo anunciando, mas antes de Jesus estava ali João Batista, que preparava os corações, que preparava os caminhos, falando de conversão de uma maneira mais incisiva, profética. Ali ele lançava as redes nos corações, preparava os corações para aquele que chegaria. Então, alguns santos padres, a respeito de João Batista, diziam: João Batista é a voz. Ele mesmo dizia, eu sou a voz que clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista é a voz, mas o Verbo encarnado, Jesus Cristo, é a palavra.
A palavra supera a voz. Você escuta a voz do Padre Edson, mas quem te alcança é a palavra de Deus. A palavra eterna, a palavra de salvação, a palavra que se encarnou, a palavra que habita em nosso meio, a palavra que nos endireita. Se estávamos tortos por conta de nossos pecados, agora somos endireitados pela palavra de Deus que nos supera, pela palavra que é viva, pela palavra que é eterna, que é eterna. É eterna e nos modela, e nos impulsiona, e nos revela a verdade. Mas que tipo de verdade a palavra de Deus nos revela? A verdade sobre Deus e a verdade sobre nós mesmos. Quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou para Deus? Eu sou aquilo que Deus pensou de mim. Mas o que Deus pensou de mim? O que Deus pensou a meu respeito? Será que Deus pensou a seu respeito esse tipo de vida que você tem levado? Deus pensou a seu respeito experiências de mergulhar num profundo processo de corrupção humana? Uma coisa é ser pecador, uma coisa é você ter a consciência de que é pecador e constantemente procura a graça de Deus. Outra coisa é se acostumar com a vida de pecado. Quando se acostuma, é porque você já entrou num processo de corrupção moral. E o processo de corrupção moral é um processo de decadência. Eu sou o que Deus pensa de mim. Deus não pensa em relação a nós este processo de corrupção e este processo de decadência. O projeto de Deus a nosso respeito é um projeto de felicidade. E qual é o projeto de felicidade ao nosso respeito? É um projeto de santidade. Então repita assim com o Padre: eu quero ser santo. Eu quero este projeto de santidade de Deus a meu respeito. E neste projeto de santidade de Deus a meu respeito, eu me insiro. Este processo passa pela abertura do seu coração. Aqui, agora, no seu contexto agora, enquanto você escuta essa palavra, eu sei que muitos escutam trabalhando, com um fone de ouvido ali. Qual o seu contexto? O contexto da sua existência tem como base o medo? Ou o contexto da sua existência tem como base Jesus Cristo, que é fundamento? Qual o contexto da sua vida familiar? Qual o contexto? O contexto do seu relacionamento com todas as outras pessoas? Seja em pastoral, seja na igreja, seja na vida social. Suas escolhas são pautadas pelo amor de Deus? Suas escolhas são pautadas pela iniciativa de Deus a seu respeito? Que seja assim nesta manhã. O amor de Deus nos conduza, que o amor de Deus nos molde, que o amor de Deus nos prepare, que o amor de Deus nos direcione, porque nós somos alvos desse amor. E nós vamos rezar, então, agradecendo a Deus que este processo de irrigação é um processo, na verdade, é fértil, né? É um processo de vida. Porque imagina, os desertos, né? Ali não tem água, então você não vê vida. O verde para nós é que nós estamos muito acostumados com isso aqui no Brasil, sobretudo aqui na região sudeste, né, onde estamos, aqui em Cachoeira Paulista. Então é muito comum vermos verde a todo momento. Talvez você não tenha refletido, mas é sinal de vida. Então caiu ali a chuva, irrigou a terra, e sinal de vida é o verde ali que brota e os pássaros cantam, né? Aqui no Sorrindo para a Vida nós ouvimos os bem-te-vis cantando ali também. É sinal de vida, é sinal da graça de Deus. Então, quando o profeta Isaías está escrevendo aqui, ele tem em mente aqueles desertos lá da Terra Santa, cheio de pedra, né? Nós aqui que já fomos, sabemos que é muita pedra, né? Não é nem areia, é pedra, e você não vê o sinal de vida que é o verde. E quando ele fala dessa realidade da água
que passará ali e colocando em analogia com o Espírito, e nós como terra seca também, então nós recebemos este processo de irrigação. Então Deus nos irriga para que produzamos vida e frutos também, porque aí as árvores, quando recebem água, elas produzem fruto. Então nós queremos também produzir frutos que permanecem. Então convido você a rezar ao final dessa reflexão com essa canção. Eu já percebi que o Sapo e o Tiago Tomé ali estão com essa canção Só pode ser essa, né? Da Fraternidade São João Paulo II, que fala da terra seca, e geralmente nos encontros também, quando canta, toda a Assembleia canta assim a plenos pulmões, porque estão todos bem inseridos nessa realidade. Então vamos rezar e cantar pedindo a Deus que nos irrigue com seu Espírito para que façamos em tudo a vontade dele, porque até agora estamos caminhando apenas como terra seca, mas não queremos ser terra seca. Cantemos.